Sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. E olha que temos muitos assuntos para hoje, muita coisa importante, mas não tem como deixar de começar esse programa sem falar do quebra-pau virtual que ocorreu hoje pela manhã entre o advogado Jeffrey Checchini e o Paulo Figueiredo lá na Flórida. Isso aconteceu no programa aí da manhã do tal Marco Antônio, né? Aquele mesmo que ligou o carro de som no mesmo momento em que Jair Bolsonaro discursava na Avenida Paulista. E claro, antes de entrar no assunto especificamente falando, é muito triste perceber que as pessoas que se dizem, e eu acredito que são, de direita, porque não são apoiadores do outro lado, evidentemente, e ser de direita não significa necessariamente ser pró-Bolsonaro, mas é lamentável ver a ação dessas pessoas que, ao invés de procurar união, acabam propagando desunião, né? E aí, claro, entre os dois lados, os que apoiam um lado e os que apoiam ao outro. Eu, particularmente, vou ser aqui muito objetivo na minha opinião. Como eu falei no vídeo de ontem, Jeffrey Checchini realmente deve ser um advogado excepcional. Mas chegou agora e já sentou na janelinha, né? Querendo ser protagonista, vídeos diários, já se colocando como pré-candidato, sim, ele desmentiu hoje, mas já foi comentado que sim, né? Assim como o Paulo Figueiredo tem feito um trabalho excepcional junto do Eduardo Bolsonaro, mas também tem um passado de picareta, e eu vou explicar isso. Porque ele também sempre se coloca que não é bolsonarista, então não tenho por que também defendê-lo. Fato é que esse tipo de discórdia não ajuda em nada. Isso só favorece a esquerda, que se diverte. A esquerda fica feliz quando percebe membros que trabalham contra o atual governo se desentendendo, batendo boca. E por um assunto que não deveria ter tido o alarde que teve, se o Checchini ontem no programa da manhã lá da Auriverde não tivesse tido espaço para falar como falou, porque ele realmente não foi nada educado com relação ao Paulo Figueiredo. Então ele deu razões para que o Paulo Figueiredo usasse inclusive uns comentários de muito baixo calão no dia de hoje, que também não é por aí. Xingar realmente não é prova de verdade alguma, muito pelo contrário. Ofender publicamente também não vai mudar em nada o rumo das coisas. Então é triste ver isso acontecendo. O Checchini devia se ater somente ao seu papel de advogado e, quando convidado, realmente dar suas explicações, mas sem entrar em bate-boca, sem ficar exagerando em suas aparições, principalmente sempre no mesmo programa, que também, já falei aqui, também fico com o pé atrás, porque também tem visões futuras, visões políticas futuras, né, como candidato, o que também não é errado, mas um grande problema que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje é que todo mundo que ganha espaço pelas redes sociais, do dia para a noite se transformam em estrelas e a visão sempre é a mesma, sair candidato. Realmente, ser político é uma coisa que deve adoçar demais a boca de todo mundo. Afinal de contas, quem não quer receber um salário aí de 40 e poucos mil reais, fora as mordomias, fora as ajudas de gabinete, né? A vida boa, porque trabalha de terça a quinta. Então parece que cresce muito fácil. Mesmo a própria brasileira aí que foi procurada pela Polícia Federal lá em Miami, lá na Flórida, né? Ela também já mudou o visual, já está com o visual mais, né, mais trabalhado, já está aparecendo diariamente nas redes. Ou seja, as pessoas vão usando isso para ganhar fama e deixando o que é preciso realmente de lado. E o que é preciso?
O que é preciso é focar na nossa luta para conseguir a libertação de Jair Bolsonaro e os outros presos. É lutar por uma direita verdadeira e não direita oportunista. Esses que se aproveitam do foco do momento para ter visão política futura, tá? Ora, não estou aqui querendo desmerecer ninguém, porque realmente eu sou pequeno demais e não tenho cacife para tanto. Mas como comentarista, assim como uns falam, eu também posso falar, e essa é a minha opinião. O Paulo Figueiredo tem sim um passado ruim na tal operação Circus Maximus, que foi daquele período lá da Operação Greenfield da Polícia Federal, onde ele foi acusado e foi denunciado por emissões de notas frias. Na época virou notícia, porque quem estava junto também nessas, como investigados, era o filho do ator Francisco Cuoco. Ou seja, esse passado aí ficou mal explicado. Mas foi arquivado, não sei se ele tinha realmente culpa ou não tinha, não me interessa. Mas que o Chiquinho usou isso para atacá-lo, usou. Né? Agora, isso também não dá direito ao Figueiredo usar as palavras que usou também, ofensas estão, né? Não é necessário isso. Não é necessário. O importante é que as verdades sejam colocadas e deixe o público, deixe o povo aí decidir quem está certo e quem está errado. Eu não boto a minha mão no fogo por nenhum dos dois. Muito embora nesse momento Paulo Figueiredo, junto do Eduardo Bolsonaro, estão trabalhando muito bem lá em Washington para ajudar a direita brasileira, principalmente Jair Messias Bolsonaro, né? Agora, o tão aguardado encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o senador Marco Rubio foi realizado ontem, lá no Departamento de Estado, e terminou com uma sensação de quem, de quem esperava um banquete e recebeu apenas água no chope, né? Esse é um termo muito usado porque qualifica bem o gosto que fica. Conforme bem descreveu inclusive o Eduardo Bolsonaro ontem mesmo, a carta que Donald Trump enviou lá atrás ao Brasil, quando o Brasil foi sancionado com uma tarifa de 50%, já era de 10% e recebeu mais 40%, a carta de Trump já deixava claro que o motivo pelo qual o Brasil estava sendo punido pelo governo americano era justamente a questão política de perseguição a Jair Bolsonaro e aos direitos humanos de forma geral. A perseguição ao presidente Bolsonaro sempre foi o ponto central para Donald Trump. O Mauro Vieira deixou o encontro ontem com o Marco Rubio visivelmente desapontado. Parou, fez um discurso ali de apenas 3 minutos, não quis dar entrevistas, responder a perguntas dos repórteres, que inclusive já estavam lá prontos para usarem o que iriam ouvir para criar narrativas. Deu tudo errado. A aparência do Mauro Vieira disse tudo. Não foi necessário Marco Rubio falar nada. E muito embora a imprensa tenta a todo custo afirmar que o interesse americano é apenas comercial, a presença do Marco Rubio como interlocutor pelo governo americano mostra claramente que não. E que o motivo é muito mais político do que comercial. Caso contrário, quem estaria negociando com o Mauro Vieira seria o secretário do Comércio americano, Howard Lutnick. Também ficou claro, principalmente essa semana, como a imprensa trabalhou com afinco para esconder o nome do Eduardo Bolsonaro dos noticiários, como se ele realmente tivesse sido escanteado dos olhos americanos, o que não é verdade. Ontem, enquanto o Marco Rubio conversava com o Mauro Vieira, eles já sabiam que no dia anterior o Eduardo, junto com o Paulo Figueiredo, tinham passado pelo Departamento de Estado para conversar.
Isso já diz muita coisa. Por mais que se tente aí provar o contrário, que se não fosse o empenho, o trabalho dificílimo de Eduardo Bolsonaro em chegar ao convívio da família de Donald Trump e a aproximação com Marco Rubio, certamente as coisas estariam completamente diferentes nas relações entre Brasil e Estados Unidos, com o Brasil recebendo apenas os 10% de taxações e nada mais. É claro que o Eduardo teve esse respaldo com Donald Trump, evidentemente por conta da figura de Jair Messias Bolsonaro, que em 4 anos demonstrou e marcou seu nome como um conservador excepcional, um conservador conhecidíssimo a nível internacional e que acompanhou, inclusive, as políticas de Donald Trump. Agora, por que podemos dizer que o futuro dessas negociações são muito ruins para a diplomacia brasileira? Vejam só, enquanto Mauro Vieira se reunia com Marco Rubio, tentava aí encontrar um caminho para pacificar as relações, o Inácio estava justamente discursando lá no 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil, no PCdoB, cercado de aplausos e nostalgia bolivariana, né? E o discurso do Inácio foi muito mais do que uma fala política. Foi um manifesto de alinhamento ideológico que redesenha com tintas fortes o rumo da diplomacia brasileira. Ao elogiar figuras da velha Unasul, que inclusive Jair Bolsonaro, quando assumiu o governo, tirou o Brasil dessa Unasul, né? E o Inácio, quando começou em 2023, colocou o Brasil novamente. Esse Unasul, que é um clube dos líderes populistas que arrastou a América do Sul para décadas de estagnação e corrupção internacional. E ao mesmo tempo, o Inácio estava atacando Jair Bolsonaro como se esse ainda fosse o único obstáculo à sua revolução interrompida. O Inácio estava mostrando ali ao mundo que não pretende governar para o equilíbrio, mas para a revanche. Coisa que ele deixou muito claro desde o dia que assumiu. Ele disse que ia fazer a revanche contra quem o perseguiu. A cena, marcada aí por um tom quase messiânico, revelou um presidente preso ao passado, incapaz de perceber que o tabuleiro global mudou e que a retórica da pátria grande já não compra mais prestígio nem crédito internacional. Enquanto o Inácio fala em integração latino-americana e autonomia regional, o mundo real avança em outra direção. Donald Trump, por exemplo, retornou à Casa Branca com um plano econômico pragmático e implacável e colocou Marco Rubio justamente como o novo eixo das relações, principalmente com o Brasil agora. Um movimento cirúrgico que tira o diálogo da arena ideológica e o coloca no terreno frio, na mesa de negociações técnicas. Marco Rubio não fala de fraternidade entre povos, nem de revoluções sociais. Ele fala de tarifas, de compliance, de auditorias e reciprocidade. Em outras palavras, ele fala a língua que o mercado entende e que o governo do Inácio finge não compreender. No novo mapa diplomático, esse Brasil não está diante de um aliado compreensivo, mas de um árbitro de aço. Marco Rubio sabe que o Inácio precisa dos Estados Unidos mais do que o contrário. O agronegócio, as exportações de commodities e o setor tecnológico brasileiro dependem de mercados e certificações americanas, senão não caminha. Por isso que Washington resolveu virar a chave
todas as questões políticas, comerciais, serão tratadas diretamente entre o Mauro Vieira e ele, Marco Rubio, sem intermediários, sem embaixadas ornamentais e sem a retórica panfletária do Itamaraty. É o recado claro de que, para os Estados Unidos, o Brasil deixou de ser parceiro confiável e passou a ser observado com muita cautela. Mas o Inácio parece indiferente. Ele prefere aí discursar para a plateia militante, insistir em narrativas de resistência, né? Que de resistência não existe nada, mas soa como heróica, né? Um discurso heróico, mas em palanque, e que custa caro na economia, porque tudo que ele fala tem efeito econômico. Enquanto o governo norte-americano reabre negociações sobre tarifas com um tom técnico e exige garantias concretas, o Brasil se refugia em declarações ideológicas. Lula chama Donald Trump de ultranacionalista, mas depende das decisões do mesmo Trump. Para quê? Para salvar a balança comercial. Mas enquanto isso, o chanceler Mauro Vieira tenta salvar a diplomacia dos incêndios retóricos do Palácio do Planalto. Enquanto isso, o presidente insiste em acenar para a velha guarda bolivariana, como se isto fosse fortalecer a posição brasileira no mundo. Rubio, por sua vez, enxerga tudo isso com muita frieza e estratégia. Ele sabe que o Inácio não fala para ele, mas para os seus eleitores e aliados internos. Por isso, o senador Marco Rubio, que agora é secretário de Estado, deve tratar o Brasil com a desconfiança reservada a um país que oscila entre o discurso de soberania e a submissão ideológica que é falida, né? Na visão de Rubio, Lula não. Nossa Senhora, o Inácio é o símbolo do atraso regional. Um político que, em vez de modernizar a economia, prefere o quê? Prefere fórmulas de solidariedade socialista, que já fracassaram em todos os lugares onde foram tentadas. É um estilo de governo fracassado. O problema é que nesse jogo de palavras, quem paga o preço é o próprio Brasil. Fato é que essa reabertura de negociações tarifárias está acontecendo justamente em um clima de tensão, com a ameaça de novas sobretaxas sobre produtos aí brasileiros, caso o governo mantenha barreiras ideológicas ou continue flertando com regimes autocráticos, principalmente aqui na América Latina. O Marco Rubio quer reciprocidade, mas o Inácio oferece ressentimento. Enquanto o Palácio do Planalto fala em resistência ao imperialismo, o mercado reage com fuga de capitais e desvalorização cambial. E aí o contraste é nítido. De um lado, os Estados Unidos, pragmático, que centraliza tudo nas mãos de Rubio para evitar o ruído político. E do outro lado, o Brasil, um Brasil errático, que tenta equilibrar a ideologia e comércio, mas acaba perdendo os dois. Porque o Inácio não percebe que a retórica da pátria soberana já não engana nem seus parceiros regionais. Veja só, por exemplo, o Javier Milei, no comando da Argentina, que virou o oposto de tudo que ele defende, tudo que o Inácio defende. E, ironicamente, o Javier Milei se transformou no novo símbolo da direita liberal, que ganha espaço no continente. Enquanto o argentino atrai investimentos bilionários de Donald Trump,
O Inácio coleciona o quê? Aplausos de congressos partidários e discursos de resistência vazia. O resultado é um isolamento crescente, claro. Porque a política externa dele, do Inácio, que um dia prometeu colocar o Brasil no centro do mundo, hoje o coloca na periferia dos interesses estratégicos. E o governo americano, cansado desse discurso ambíguo, decidiram então negociar por via técnica e direta, retirando o Brasil do centro da mesa, na mesa diplomática, né? E o Marco Rubio, que não é um diplomata de sorrisos fáceis, né? Porque ele é um operador político, quer resultados. E aí a mensagem que ele envia é simples. Quem quiser fazer comércio com os Estados Unidos deve falar a linguagem do mercado, não da militância. Enquanto o Inácio insistir em discursos inflamados, a diplomacia brasileira se apequena. Vai se apequenar cada vez mais. A cada elogio a ditadores mortos, o Brasil perde um contrato vivo. A cada ataque a Jair Bolsonaro, o Planalto se distancia de Washington e se aproxima de regimes sem influência real. E aí a retórica pode agradar a militância dele, mas afasta investidores, parceiros de credibilidade, né? E só atrai porcaria para o Brasil. No fim, o Inácio talvez perceba que a tal Unasul, que é a União dos Países Sul-Americanos, que ele tenta ressuscitar de qualquer forma, é apenas um fantasma, e que o mundo sob Donald Trump e Marco Rubio não tem mais paciência para nostalgias ideológicas. Ninguém tolera nem sequer Marx, Lenin, vão tolerar a Unasul. O tempo dessas cúpulas e dos elogios a Hugo Chávez já acabou. O Inácio não percebeu isso. Mas se ele insistir em ficar preso a esse passado, o futuro vai tratar o país como a mesma condescendência fria que Marco Rubio reserva a quem fala muito e entrega pouco. Por isso, ontem o Mauro Vieira saiu da reunião com o rabo entre as pernas, esse é o termo certo. E não resultou em nada, nem mesmo a confirmação de que haverá uma reunião entre Donald Trump e o Inácio. Ficou claro que vão, talvez, marcar uma reunião, que talvez eles se encontrarão, mas nada está definido. Não se sabe quando e como. E até lá, como fica a situação? O Brasil continua com essa taxação de 50%, onde o mercado de café, de carne e tantos outros produtos vão aí padecendo, né? À espera de que o governo brasileiro se alinhe ao que é melhor para o Brasil, que é abrir o comércio, acertar a diplomacia com os Estados Unidos, que é realmente quem decide o tabuleiro geopolítico mundial. Não é a China que o Inácio imagina. A China depende muito mais dos Estados Unidos que o próprio Brasil. A China determina o caminho econômico da China, se quiser. Basta parar de comprar da China, pronto. E, claro que o Inácio tem que acordar para a vida. Por isso, nós deveríamos estar aproveitando muito mais esse momento onde o governo brasileiro está encalacrado diante dos Estados Unidos para fortalecer mais a direita brasileira, ao invés de ficarmos batendo boca um contra os outros. E há muito tempo eu mesmo venho dizendo que estão sim querendo dividir a direita. Já tentaram desde 2024, né? Desde o ano passado, no pleito aí municipal, já tentaram dividir a direita com o tal Marçal. Descobriram a fria que entraram, né? E ainda continuam com esse papinho da direitinha limpa, direita sapatênis, essa conversinha aí de Partido Novo. Se o Partido Novo assumir que é de direita, mas não é bolsonarista, talvez ela vá ter mais sucesso do que ficar nessa de
de querer segurar os eleitores de Jair Bolsonaro, quando nós sabemos que eles querem escantear Jair Bolsonaro. Porque o candidato do Novo, obviamente, é Romeu Zema, que é filiado ao Partido Novo e é sim candidato a 2026, porque ele não pode se reeleger a governador. Então, para que ficar fingindo? Assuma a posição de direita sem Jair Bolsonaro. É mais fácil. E é aí que eu acho que pega mal essas pessoas que vão chegando agora e querendo já se preparar para saírem candidatos também, porque ficaram famosos nas redes sociais, né? É lamentável isso, porque quem perde somos nós. Enquanto isso, o mito sofre calado, sem poder falar, sem poder usar redes sociais, como que se... Caiu o mundo aqui, mas não é nada. Como se de repente o mundo estivesse se esquecendo dele. Não, não está esquecido em hipótese alguma. Eu, pelo menos, assim como a grande maioria dos bolsonaristas, estamos num compasso de espera do momento certo para que Jair Bolsonaro volte à cena. Só que não a cena do crime, a cena da verdade e da prosperidade. A cena do crime, quem voltou foi o outro. Não é? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.